ouvinte da Rádio Nova FM, ouvinte do Habla Empreendedora. Eu sou a Roberta da Trindade, estamos aqui para te entregar mais um episódio maravilhoso, especial, hoje com a Jamile Amorim. A Jamile, que é empresária, ela é empreendedora na Capacity Gestão de Pessoas, que trabalha com pessoas, com negócios, e ela vai trazer várias dicas hoje a respeito de mercado de trabalho, consultoria de RH. Estamos aqui com a Jamile no estúdio. Jamile, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Habla Empreendedora. Muito obrigada. Para mim é um prazer estar aqui conversando com você e com todos vocês que vão acompanhar logo depois. Prazer é nosso. Quero começar de pergunta já, tá? Fica à vontade, pode mandar. Jamile, me conta, você é da Bahia, você é baiana. Sou Conta um pouquinho baiana. da sua história pra gente, até o momento em que você chegou a Curitiba e se tornou empreendedora. Pois então, eu sou baiana, como você disse. Eu nasci em uma cidade bem pequenininha lá da Bahia, chamada Laje. Fica próximo ali de Valença, de Santo Antônio de Jesus, que é uma cidade bem referência ali no interior da Bahia. Mas muito pequenininha, eu fui para a capital, para Salvador, e morei lá boa parte da minha vida. E em 2021, o meu esposo, o Gabriel, ele foi convidado para vir fazer parte de uma empresa aqui em Curitiba. E nós, né, viemos nos aventurar, conhecer um pouquinho de como era viver no Sul. E nós viemos para cá. Desde então, em 2021, eu ainda trabalhava como CLT em uma empresa lá de Salvador. E estava muito tranquila a nossa vida, mas o bichinho, né, do empreendedorismo acabou picando. A gente Uhum. entendeu que poderia fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Até então, eu atuava para uma única empresa. E aí eu conheci o mundo de consultoria, conheci muitos projetos, muitas empresas, vi o tanto de desafio que os empresários enfrentavam, vi também como a gente pode ser relevante na vida das pessoas que estão em busca, né, de uma oportunidade de emprego. E a Uhum. partir daí começou a nossa jornada, né, ajudando pessoas e empresas. E estamos aqui até hoje. Conta para nós o que a Capacity faz. Então, a Capacity Gestão de Pessoas é uma empresa especializada em pessoas e negócios. A gente ajuda pessoas e empresas através daquilo que nos move, que são as conexões. Nós atendemos a empresas de todo segmento, né? Empresas de pequeno, médio, grande porte em todo o país. Hoje nós temos uma unidade física em Curitiba, mas nós atuamos em todo o Brasil, ajudando essas empresas no processo de contratação, porque a gente acredita que o maior ativo de uma empresa são as pessoas. Nós encontramos essas pessoas e conectamos elas aos negócios. Então, a gente entende que o desafio maior de todo empresário não é apenas vender, né? Ele tem o desafio de contratar e não só contratar, mas manter as pessoas em desenvolvimento, né? Manter as pessoas engajadas, entregando os resultados. E o nosso papel é ser esse facilitador. Afinal de contas, né, a gente tem a expertise da área, as ferramentas certas e um time pronto, dedicado 100% a esse desafio de encontrar as pessoas certas. E me conta, Jamile, hoje a gente vê, né, algumas consultorias de RH, algumas trabalhando com contratações, outras trabalhando com desenvolvimento. Isso. O que a Capacity tem de diferente, né? O Uhum. que você, Jamile, e seu time faz de diferente com relação aos demais? Uhum. O que a gente gosta muito de destacar é que a Capacity ela não faz apenas o recrutamento e seleção. Ela trabalha com todas as soluções para a área de gente, porque a gente acredita que é possível as empresas potencializar os seus resultados através do seu maior ativo, que são de fato as pessoas. Hoje, o que nos diferencia é o fato de nós sermos ágeis, assertivos e estratégicos, justamente porque foi um bom casamento. O casamento é entre uma pessoa que tem muita experiência, né? São mais de 15 anos dentro da área de RH, trabalhando com pessoas em todos os subsistemas de RH, com uma pessoa que tem uma expertise muito grande na área de negócios. Então, isso deu muito certo, porque a gente Hum. consegue entender que o candidato ideal vai além do que está escrito na descrição da vaga, né? A gente entende perfil comportamental, fit cultural, a gente entende a estratégia do negócio e em todos os serviços que a gente oferece, a gente inclui a consultoria. Então, é um processo extremamente consultivo. Se você precisa abrir uma vaga com a gente, se você precisa contratar alguém para o seu time,
a gente não aceita apenas a descrição da atividade e a remuneração. A gente quer entender o seu negócio, quais são os desafios que essa pessoa vai enfrentar, qual a cultura do teu negócio, para que a gente possa entregar a pessoa certa e ela possa ficar lá, né, se desenvolver, performar, entregar os resultados de fato. Porque hoje a gente vê que tem muita consultoria que faz o que a gente faz, mas da forma como a gente faz não tem. A É gente é única. única. Isso que eu ia te perguntar, né? Como que isso, É, todas essas agilidade, assertividade, como que isso conversa, né, com os candidatos uhum. ao trabalho, ao emprego e aos empresários que vão contratar a Capacity? Exato. O que é que acontece? Hoje, os empresários, né, todo mundo que tem uma empresa precisa contratar. A gente lê diversas reportagens, a gente acompanha nos jornais, né? O número de desempregados no Brasil só cresce. E Uhum, as empresas dizem que não conseguem encontrar essas pessoas. uhum, Então, nós somos o elo para encontrar essas pessoas. E, para isso, a gente trabalha com um processo, como eu disse, consultivo, entendendo realmente a necessidade, que vai além do que está escrito no descritivo da vaga. A uhum, gente vai também entender o que move aquele candidato, o que ele está buscando, se de fato ele tem fit com a cultura do negócio, para que a gente faça esse casamento e isso dê certo. Isso tem funcionado até aqui, o nosso índice de assertividade e retenção de pessoas é muito grande. A gente não costuma fazer reposições porque, de fato, a gente não trabalha com volume, né, com quantidade, a gente uhum. trabalha realmente com qualidade, entregando, de fato, aquilo que as pessoas precisam, sejam elas pessoas físicas ou pessoas jurídicas, né? A gente tem que entender e achar ali um equilíbrio entre aquilo que vai funcionar para o empresário e o que vai funcionar para o candidato também. Afinal de Uhum. contas, tem que ter congruência, né? As pessoas têm que ter as expectativas alinhadas. E é isso que a gente faz no momento do bate-papo. A gente alinha as expectativas para que a gente, de fato, ofereça algo que faça sentido para esse candidato, a gente ofereça um candidato que faça sentido para a empresa, porque a gente sabe que o ato de contratar errado dói não apenas no bolso, né? Mas é um ciclo de frustrações que o Sim, empresário tem. E quando o colaborador também, né? O candidato, ele entra em uma empresa com expectativa e aquilo é frustrado, é um ciclo de frustrações nele, com na família certeza. dele, né? A gente entende que a gente tem um papel fundamental para o desenvolvimento da empresa, das pessoas e da sociedade de forma geral. Acaba sendo um casamento, né, porque É um ninguém casamento. entra para não ficar numa Exato, empresa, exato. nenhuma empresa contrata para Com a demitir, intenção de desligar desligar. uma pessoa. Então, isso que você está falando, né, de conhecer a empresa é extremamente importante. Uhum, Hoje, como que a tecnologia ela conversa com o seu negócio? uhum. Hoje a gente busca estar atualizado com as boas práticas da área de RH, principalmente voltado para a área de recrutamento e seleção. Nós trabalhamos por muito tempo com foco apenas na área de tecnologia. E a gente tinha um perfil de candidato diferente, era um perfil de entrevista diferente. Hoje nós atuamos de forma muito mais abrangente, atendendo a várias empresas de tamanhos diferentes, de culturas diferentes, e a gente vai se adequando ao perfil de cada candidato, de cada vaga. A gente sabe que muitas vezes contratar para a área operacional, a gente precisa oferecer uma experiência que seja leve, que seja humanizada, que o candidato se sinta à vontade, até para que ele possa, né, abrir, externalizar suas frustrações, aquilo que deu muito certo na vida dele profissionalmente falando, o que não deu. Mas, Uhum. ao mesmo tempo, a gente precisa ter um olhar muito voltado para a tecnologia. Então, a gente usa, por exemplo, gamificação, a gente usa ferramentas online para aproximar as pessoas que estão longe. É por isso que a gente consegue atender a todo o Brasil, né? Nós estamos não apenas presencialmente, em algumas posições a gente vai presencial, a gente está cara a cara com o candidato, com o cliente, Uhum. mas a grande maioria ocorre de forma muito online, de forma muito leve. E a gente sempre fala, né, que a gente convida o nosso candidato para um bate-papo, porque de fato a gente não se coloca ali, né, nem eu nem o nosso time como juízes. A gente não está ali Uhum. para avaliar de forma fria um Uhum. currículo e uma história, né? Resumir a nossa vida profissional e pessoal em pouco tempo, né? Em 30, 40 minutos é muito pouco tempo. Então, a gente busca, de fato, se conectar genuinamente com cada pessoa que passa por nós. E ainda que esse candidato não seja, né, o candidato ideal para aquela vaga, a gente quer que ele tenha uma boa experiência conosco. Afinal de contas, a gente atende a diversos clientes, então acontece muito. Às vezes, um candidato ele não se adequa para uma vaga, mas ele se adequa para uma Da outra. outra vaga, É, perfeito. exatamente. E aproveitando esse gancho, Jamile, eu quero saber, eu quero que você dê uma dica para quem está nos ouvindo, tá? Que Uhum. está buscando recolocação.
Dá aquela dica de ouro, assim, para quem está buscando recolocação, como se comportar em Sim. uma entrevista de emprego. Uhum. Pode parecer muito básico, né? Mas eu sempre falo que realmente o óbvio, o básico, ele precisa ser bem feito. Então, eu sempre falo para os candidatos, e é uma prática nossa, primeiro, que é um dos diferenciais da Capacity, a gente sempre dá o retorno, o feedback para o candidato, seja ele positivo ou negativo. Porque a gente sabe que tem muita gente que está ali na expectativa de conseguir uma oportunidade, muita gente participando de outros processos seletivos, e ele quer ter um retorno para entender por onde ele vai, qual que ele decide. Então, a gente preza muito por isso. E eu sempre busco trazer um feedback para todos os candidatos que passam com a gente. E o que eu mais percebo tem muito candidato que não faz o básico. Então, se você está buscando uma oportunidade de trabalho, a primeira dica que eu te dou é: crie um perfil no LinkedIn. Não importa qual é a sua área de atuação, o LinkedIn hoje é um oceano. Muitas pessoas, muitas empresas, headhunters que atuam de forma independente, empresas como a nossa estão lá garimpando talentos. Então, é uma janela muito grande, uma vitrine muito grande. Então, crie um perfil no LinkedIn. Mais do que isso, movimente o seu LinkedIn. Esteja antenado, deixe os seus contatos visíveis para que as empresas possam ir até você. Tenha uma rotina de busca de emprego, então pesquise as vagas, se conecte com as pessoas da empresa que você está pleiteando uma vaga. E quando você for para um processo seletivo, estude qual vaga você está participando, se atente quais são os requisitos básicos e principalmente aquelas questões que são mais ligadas ao comportamento, né? Então, se apresente bem, esteja ali bem apresentável fisicamente falando, né? Com uma roupa adequada, entre no horário combinado, se possível, uns 5 minutinhos antes. Estude um pouco sobre a empresa. São coisas muito básicas que a gente precisa falar, porque a gente percebe que no dia a dia é o que mais pega. E muitas É. vezes é o principal motivo de reprovação. Olha que interessante, gente. Ontem, no episódio de ontem, a gente falou sobre estratégia de marketing digital, a gente falou sobre posicionamento e a especialista falou da importância do LinkedIn. Sim. Hoje a gente está falando aqui de gestão de pessoas, de mercado de trabalho, e a Jamile traz novamente a importância de ter o perfil na maior rede profissional do mundo, não é, Exato. Jamile? E me conta uma coisa, e currículo? As pessoas estão sabendo fazer currículo? Como é que está aí? Eu quero que você também dê uma dica para quem está ouvindo a gente. Sim, sobre currículo, quem usa o LinkedIn, quando você preenche adequadamente o perfil do LinkedIn, ali mesmo você já consegue extrair o currículo, ele já permite, né? Você já tem um currículo pronto. Mas tem muita gente hoje que usa aqueles modelos que a gente encontra no Canva, por exemplo. São modelos que são muito bonitos, mas eles não integram com a maioria das plataformas. Então, o ideal é que você siga um padrão, né, de currículo, com informações que são de fato relevantes. Então, onde você mora, os seus dados, né, de contato, quais são os seus objetivos, né, de fato. Ah, eu sou movida a desafio. Esse é o tipo de coisa que não dá para colocar no currículo, né? Você põe ali qual é o cargo que você de fato deseja, as principais experiências. Então, digamos, se eu estou fazendo um currículo com o desejo de ingressar em uma empresa que tenha vagas para o comercial. Uhum. O ideal é que eu destaque no meu currículo as atuações que eu tive dentro dessa área. Quais foram os resultados, né, experiências que tenham correlação. Não faz sentido, por exemplo, eu colocar uma experiência como técnica em enfermagem. Não tem ligação com aquilo que eu quero, qual é o meu objetivo. Uhum. É indiferente você colocar foto ou não, mas se você opta por colocar uma foto, coloque uma foto adequada, sorrindo. Nada de óculos de sol, ou posições, né, com o dedinho, ou fazendo um legal, ou de beijinho. É, de fato, uma vitrine. Então, aquilo que você põe no currículo tem que, de fato, chamar a atenção do recrutador. Eu Uhum. sempre recomendo que no LinkedIn você utilize palavras-chave que são relevantes para a sua área. Então, se eu trabalho, por exemplo, na área comercial, eu posso colocar lá palavras-chave como CRM, que são ferramentas que se utiliza, prospecção, que são coisas que fazem parte do funil, vendas, B2B, se você atua para empresas, B2C, se você atua com venda para pessoas. Então, hoje a internet, principalmente, né, o LinkedIn, o Instagram, o YouTube, tem muitos conteúdos voltados a isso. Então, eu recomendo que se você está aí na busca por um emprego ou, de repente, buscando uma mudança de carreira, né, se atente, dê uma olhadinha antes na internet, valide ali a foto que você usa também no seu perfil do LinkedIn, que é super importante. Esteja antenado com o que tem sido praticado. Não é um bicho de 7 cabeças, tem muito material grátis e dá para as pessoas realmente se posicionarem melhor dentro da rede, conseguir conquistar
uma oportunidade bacana. E hoje nas empresas, o que que as empresas têm buscado? Quais as competências, sejam elas que são soft E skills hard, ou né? hard skills? Eu quero que Isso. você explique o que é isso, né? Uhum. Porque às vezes as pessoas ouvem falar em soft, em hard, o que que é isso, né? E quais são essas competências que as empresas têm buscado, que você tem percebido? Exato. As soft e hards, basicamente, uma está ligada à parte técnica, né? São as competências técnicas que você tem, e a outra está ligada a competências comportamentais. Então, hoje, o que as empresas buscam, eu vejo que está muito ligado à questão, tecnicamente falando, é uma graduação, um curso que tenha relação com a sua área, conhecimento de ferramentas que são importantes para o trabalho. Então, alguém que já trabalhou com algum tipo de software de gestão, Uhum. algum software de prospecção, uma pessoa que saiba os termos básicos que são utilizados dentro da sua área. Então, a gente falou aqui sobre comercial. Tem pessoas que não sabem o que é uma atuação hunter, o que é uma atuação como farmer. Tem gente que não sabe o que significa a sigla B2B, o que é que significa a sigla B2C. Então, Uhum. são coisas básicas para você aplicar dentro da sua área. Isso são coisas que as empresas valorizam, tecnicamente falando. Pessoas que já conhecem um pouco de inteligência artificial, já sabem usar um pouco o chat GPT, também saem na frente, claro. E principalmente comunicação é uma habilidade que é indispensável. E em termos de comportamento, eu percebo que são coisas básicas que, infelizmente, com o passar do tempo, a gente acaba perdendo, né? Hoje a gente tem acesso a muita informação e na hora de aplicar a gente esquece de alguns comportamentos. Então, pessoas que são de fato comprometidas, pessoas que têm um interesse em desenvolver projetos a longo prazo. Hoje o que a gente mais vê e não há nada de errado em mudar a rota, recalcular a rota, mudar. Tem muita gente, principalmente depois da pandemia, que deu uma pausa na carreira porque foi empreender, experimentar o empreendedorismo. Alguns Uhum. se deram super bem, nunca mais voltaram para o mercado tradicional. Outros não voltaram. Então, isso é super natural. Mas é importante que as pessoas criem raízes. Hoje, a gente vê muitas pessoas que elas entram em uma empresa, em 3, 4 meses elas saem e vai para outra Aham. empresa sem ter clareza sobre o que está movendo elas. E esse é um dos principais pontos que a gente percebe quando a gente está conversando e às vezes o gestor, o empresário, ele fica em dúvida se segue, se não segue, porque a pessoa não sabe muito para onde que ela vai. Então é importante que você tenha clareza para onde você vai, o que você quer, o que você não aceita, né? O que você busca e principalmente o que você não aceita, para que você consiga verbalizar isso e a gente consiga perceber se vai dar certo, se vai dar match ou não com aquela Uhum. oportunidade. E é o que você falou também, né, Jamília, adaptar o currículo para aquela vaga específica, Uhum. porque às vezes você tem dois segmentos que você trabalha, às vezes você Isso. trabalhou já na área administrativa e já Uhum. trabalhou na área de vendas, e Uhum. aí às vezes você quer misturar todas as suas competências e coisas que você já fez e acaba Isso. atrapalhando, não é? Mais do Exato. que ajudando. Exato. A gente, inclusive, atende a uma multinacional, ela atua no segmento pet, né? Uhum. Pets de pequeno porte, grandes animais também. E o que é que a gente percebe? A gente tem, por exemplo, muitos veterinários, pessoas que cursaram medicina veterinária, começaram a desenvolver o atendimento clínico e, em dado momento da carreira, elas foram para a área comercial, dentro do segmento. Então, a gente Uhum. sempre recomenda, se você hoje está pleiteando uma vaga para a área comercial, direcione então as suas experiências, os cursos que você vai fazer dentro dessa área. Se você quer ir para a área acadêmica, então fortaleça as experiências que você teve dentro da parte acadêmica ou da área clínica. É uma questão de ser estratégico. Entenda para onde você quer ir, quais são os passos que você tem que fazer para chegar lá. Crie rotinas. Eu falei sobre criar um perfil no LinkedIn, mas o que tem de gente que tem perfil no LinkedIn, a gente manda mensagem e a pessoa não responde porque ela não acessa. É muito grande. É uma Então, conta fantasma, é uma né? conta fantasma, então crie uma rotina de estar ali presente na rede, até para que o algoritmo do LinkedIn ele entenda que você é um usuário e que ele entregue para você, né, conteúdos, para que ele entregue o seu perfil para headhunters, para empresas como nós da Capacity. Então é importante que não só crie, mas que mantenha ali uma disciplina, né, de acesso, de busca, de compartilhamentos, é muito importante. Estamos aqui, para quem está chegando agora, com a especialista Jamília Morim, ela que é empreendedora e consultora de RH na Capacity, gestão de pessoas, e ela está entregando ouro em pó aqui para nós. Então, fica ligadinho no programa, no episódio de hoje, que está incrível.
incrível. Manda já as suas perguntas e suas interações também. Deixa lá no YouTube que a gente responde depois para você. E uma coisa que alguns empreendedores têm essa dúvida, e eu quero perguntar para você, Jamile. Crescer para contratar ou contratar para crescer? Esse é um dilema, né? Esse é o dilema. Muita gente, principalmente quando a gente está empreendendo, né? Algumas empresas já consolidadas têm um pensamento mais, um pensamento diferenciado em relação a isso. Mas para quem está empreendendo, fica sempre nessa dúvida, né? E eu já passei por essa dúvida, já tive esse momento de me questionar se era o momento de contratar, mas eu descobri que um dos maiores erros que a gente comete é esse, achar que a gente vai dar conta sozinho de tudo e a gente fica inseguro de avançar, e é por isso que o nosso negócio às vezes não cresce, não deslancha, Uhum. porque não tem, humanamente falando, como dar conta de tudo e ser perfeito. Principalmente quando a gente está se lançando no mercado, a experiência do nosso cliente, ela precisa ser a melhor. E quando a gente não tem pessoas para nos ajudar a proporcionar isso, muito possivelmente seremos engolidos por alguém que faz a mesma coisa que a gente de uma outra forma. Uhum. E eu sempre falo para os clientes, o maior ativo realmente de uma empresa são as pessoas, e a gente precisa de pessoas certas no lugar certo. Porque, digamos, a Jamile pode ser muito boa de relacionamento, muito boa de comunicação, de gestão, entender de RH, de pessoas, de negócio, mas de repente a Jamile não é boa vendendo. Então, se eu não tenho essa habilidade, óbvio, eu posso treinar, eu posso aprender, eu posso desenvolver, mas é uma trajetória mais longa. Eu preciso trazer pessoas que me complementem. Então, é sempre Uhum. isso que a gente fala. Tem muitas empresas que elas cresceram, principalmente na pandemia. A gente já teve muito histórico de empresa que tinham poucos colaboradores. Às vezes começou com o esposo e a esposa, alguns amigos, 3, 4 pessoas, e o negócio cresceu, o faturamento aumentou, a demanda cresceu, e eles ainda assim não conseguiam dar esse passo de trazer alguém. Porque a gente tem aquela síndrome, né, de que só a gente sabe fazer, que se a gente não estiver ali não vai dar certo. E a gente entendeu que não, a gente precisa trazer as pessoas certas, que tenham competências diferentes da nossa, que possam realmente nos ajudar, principalmente como empreendedores. A gente Uhum. precisa estar na parte estratégica, fazendo relacionamento, entendendo que o mercado está, como o mercado está se movimentando dentro da nossa área, o que o nosso cliente fala, né, o que o nosso time fala. E para estar nessa parte mais estratégica, a gente precisa sair muitas vezes do operacional. Então, você não vai contratar de forma desordenada, você não vai inchar o teu time, você não vai ser irresponsável financeiramente, mas é necessário você olhar qual é o momento que a minha empresa está. Eu já posso dar o próximo passo, e muitas vezes você vai ter que botar o pezinho e confiar que o chão vai estar ali, né? Que Deus vai colocar o chão, porque a gente precisa uma vida, né? A vida do empreendedor é essa, né? É. É superar os desafios, é viver um dia de cada vez. E eu tenho aprendido muito com relação a isso. Por exemplo, a Capacity, a gente começou a operar agora em 2024, 100% de forma independente. E com 3 meses de empresa, a gente já tinha uma quantidade de clientes muito bacana. Nós crescemos de forma orgânica, construímos uma carteira, digamos, do zero, né? Porque o nosso foco anteriormente, quando eu atuava em uma outra consultoria, era mais a área de tecnologia especificamente. Então, a gente começou a construir ali a nossa carteira. Inicialmente era só eu e o meu esposo, que é o meu sócio e maior incentivador. Ele sempre falou: olha, já está na hora da gente contratar. E eu ainda não conseguia ver, porque eu Uhum. achava que, meu Deus, como que eu vou explicar tudo que eu sei em 15 anos para uma pessoa que está chegando agora? Uhum. Mas quando eu entendi que eu não ia conseguir prestar o mesmo atendimento com a mesma qualidade a todos os meus clientes, eu percebi que eu precisava trazer pessoas, formar pessoas e trazer pessoas prontas, inclusive melhores do que eu. É só assim que a gente cresce. E em 3 meses a gente fez um evento, por exemplo, aqui em Curitiba, que foi um sucesso. E eu falei, meu Deus, a gente está em 3 meses fazendo um evento para conectar pessoas. A gente trouxe empresas, clientes e pessoas que não eram nossos clientes ainda, para justamente fomentar o networking, para a gente poder gerar conexões e negócios. E deu muito certo, as pessoas já ficaram pedindo para o próximo, que já aconteceu, já estamos na 3ª edição. Olha Então, assim, isso. a vida de empreendedor é isso, né? A gente precisa se arriscar mesmo, sair da nossa zona de conforto e buscar pessoas melhores que nós, para que a gente Uhum. possa crescer e expandir. Quero aproveitar, então, quero que você já deixe um conselho para quem está nesse dilema de crescimento, contratação.
Se esse cliente chegasse para você agora com esse dilema, com essa dificuldade, qual é o conselho que você daria? O primeiro conselho que eu daria é: contrate profissionais. Muitos empreendedores cometem, né, o erro, eu acredito, de priorizar quando ele precisa contratar, quando ele entende que, meu Deus, eu não vou conseguir sozinho. A primeira ação que ele tem é, primeiro, contratar indicação, apenas por ser indicação, sem ter, de fato, a capacidade técnica para fazer as entregas, Uhum. ou contratar pessoas de confiança. E é muito bom a gente trabalhar com quem a gente confia. É muito bom a gente contratar alguém que já tem ali, né, o aval de alguém que a gente se importa. Mas se essa pessoa for contratada apenas por isso, muito provavelmente você vai se frustrar. Então, o ideal é que você entenda qual a maior necessidade do seu negócio. Nós temos um cliente, nesse momento, que está nesse dilema. E o que eu disse para eles foi justamente isso. São 3 pessoas hoje na empresa, né? O casal, mais uma outra pessoa. E eu falei, gente, vocês precisam ter alguém. Uhum. Não adianta trazer, um sobrinho que eu vou desenvolver. Nesse momento que você também está construindo, você precisa trazer pessoas que possam te ajudar naquilo que você não tem. E muitas Uhum. vezes vai ser necessário você investir um pouco mais alto Uhum. para ter alguém bom para que você chegue além. Senão, a sua caminhada vai ser muito mais difícil, muito mais árdua, né? Muito mais desafiadora e o seu crescimento vai ser muito mais lento. Porque muitas vezes, se você traz alguém que já tem a capacidade de fazer a entrega, vai ter uma curva de aprendizagem muito menor, você vai conseguir chegar muito mais longe do que se você trouxer alguém. Você já não tem tempo para dar conta das demandas, né? E aí, às vezes, você traz alguém que é só da sua confiança, mas você vai precisar ensinar tudo do zero. Isso demanda tempo, quando você está perdendo tempo, investindo tempo no lugar errado, você está deixando de ganhar dinheiro, você está deixando de crescer, né? Você está deixando de se relacionar com o mercado. E o mercado é muito dinâmico, né? A gente É. tem que estar olhando o tempo todo o que está O acontecendo. tempo todo, tudo muda. Tudo muda muito rapidamente, então a gente precisa realmente sair um pouco e desapegar. Aprender a delegar é um conselho que eu sempre dou para quem está empreendendo, porque a gente tem muito, né, cuidado, a gente sabe que é um sonho de Aham. muita gente, né? Tem muita gente que aposta todas as fichas, Sim. né, no seu negócio. Então a gente sabe o quão importante é, por isso que a gente faz com muita responsabilidade. Ô, Jamile, e a área comercial, como que você vê a importância da área comercial hoje para as empresas e dentro da sua empresa? Uhum. Para você ter uma ideia, a gente falando da Capacity, né? A gente não tinha uma área comercial quando nós começamos. Nós crescemos, como eu disse, por indicação. Uhum. Amigos nos indicaram empresas, nós atendemos a essas empresas e elas nos indicaram outras empresas. Uhum. Através dos eventos que nós fizemos, também conquistamos, né, novos clientes, mas sempre foi de forma orgânica. E a gente sempre se preocupou com a entrega. Então, eu entendo que não adianta eu vender muito se eu não consigo entregar com qualidade, porque o negócio ele não se sustenta, Uhum. principalmente o que a gente faz, né? É diferente de eu vender um sapato, por É. exemplo, né? É uma ciência muito mais exata. O que a gente Uhum. faz, não. A gente já sabe que uma empresa, independente de qual tamanho ela seja, ela é o sonho de alguém, ela é tudo de alguém. Então, a gente não vai contratar de forma desordenada e a gente está lidando aqui não com processos apenas ou com produtos, a gente está lidando com pessoas. São pessoas físicas e jurídicas que confiam em nós. Uhum. Então, a gente buscou, antes de abrir o comercial, de ter um setor comercial, a gente buscou primeiro fortalecer a nossa base, o nosso time de consultores, a gente mantém uma cultura forte. Todas as pessoas hoje do nosso time fazem da mesma forma, entregam a mesma qualidade, elas já entendem qual o nosso valor, né? O que é que a gente Uhum. pode agregar nas empresas. Então, fortalecemos a nossa base. E agora, faz um mês que nós contratamos um time comercial. Então, hoje nós temos, né, executivos comerciais, temos 3 pessoas que atuam no nosso comercial, fazendo as buscas ativas, as prospecções, conduzindo as reuniões. Nós acompanhamos também, né, obviamente, porque eu entendo que muitas empresas, elas até conseguem crescer, vender muito, mas elas não se sustentam, porque elas não fazem boas entregas e entregas consistentes. Eu não quero que o meu cliente sinta a diferença se ele está sendo atendido por mim ou se ele está sendo atendido pela Alexandra, por exemplo, que é uma das nossas consultoras. Ele Uhum. tem que sentir a segurança em qualquer profissional que o atenda, né? Então, a gente prepara o nosso time para isso. Crescer com sustentabilidade. Exato, com consistência, né, com organização, para a gente não
não acabar perdendo a qualidade. Tem muita empresa também que é assim, né? Ela cresce e aí depois que ela fica grande, começa a cair a É. qualidade. E aí a gente acaba sendo depois substituído. E a gente não quer isso, né? Hoje o nosso índice de retenção de clientes é muito grande. A gente consegue ter todos os clientes que começaram conosco, eles estão conosco e eles nos indicam. Aham. Então, isso para a gente é um sinal de que a gente está indo no caminho certo, né? Perfeito. E a gente sabe, Jamile, que empreender não é fácil. Não. Sempre tem os desafios. Eu quero que você diga pra gente qual foi o maior desafio que você enfrentou quando você começou a empreender e Uhum. como que você fez para superá-lo? É. Eu acho que o maior desafio que eu enfrentei foi justamente não ter a segurança, né? Uhum. A vida do empreendedor, ela não é uma vida de segurança. A gente tem que todos os dias vencer, dia após dia, pensar lá na frente. É por isso que a gente precisa ter um olhar muito grande para a estratégia, para a gente entender o que a gente precisa fazer, quais movimentos a gente precisa fazer para a gente se manter, para a gente avançar, né? Para a gente alcançar. Muitas vezes dar um passinho para trás. E eu vejo que a vida do empreendedor é uma vida de perrengue. A gente tem que aceitar que os perrengues fazem parte e Fazem. desenvolver a resiliência para a gente lidar com Uhum. todas as coisas que virão é fundamental para a gente ter sucesso e não desistir. Porque eu entendo que é um processo que a gente precisa passar. Inicialmente, a gente vai precisar imprimir muita energia, muitas vezes trabalhar até muito tarde. A gente vai ter que ser eu-keep, né? É, Eu faço tudo, eu sou sim. financeiro, eu sou comercial. Mas, em dado momento, a gente vai precisar dar esse passo de delegar, de avançar, de contratar, independente de qual área você esteja, né? De qual área seja aí o teu negócio. Mas é suportar o processo, eu acho que é o mais desafiador. E eu consegui suportar porque eu acredito muito na nossa empresa, na diferença que a gente faz na vida das pessoas e das empresas. Eu sempre falo que o meu trabalho é contar e conhecer histórias e conectar as pessoas. Uhum. Então, nada para mim vale mais do que encontrar um candidato ou receber um feedback de um candidato dizendo: Nossa, eu estou amando a oportunidade, fui promovido. Ah, que Ou um legal. cliente falar para mim: Jame, você não consegue encontrar mais 2, 3 dessa pessoa, não? Tá indo super bem, a gente atingiu o resultado, nosso time está voando. Uhum. Isso é muito gratificante, porque a gente vê o valor daquilo que a gente faz, né? Quando a gente faz com responsabilidade e consistência. É, Vale muito a pena. e a importância, né, de ter uma consultoria que te ajude, que te apoie, que não é um custo, é um investimento, na É verdade, um porque a partir do momento investimento. em que você consegue reter aquele colaborador, é porque existe um trabalho por trás de É. entendimento, né, E tudo começa, né, pela contratação. tudo começa pela Tudo começa contratação. pela contratação. E, assim, tem muitas empresas que nós atendemos, inclusive, que têm um setor de RH, né? Então, a gente sabe que o RH hoje, por mais estruturado que ele seja, ele tem diversas atuações. Então, o RH, ele cuida de endomarketing, ele cuida de treinamento e desenvolvimento, ele cuida de departamento pessoal, que é aquela parte A mais burocracia. burocrática. E tem empresas que têm uma demanda de vaga muito grande. Então, hoje, a gente precisa entender, né? Eu sempre falo para os clientes que o mercado de trabalho, ele mudou. Ele já não é o mesmo, principalmente depois da pandemia. Antes, a gente publicava uma vaga e a gente recebia diversos currículos. E aí choviam indicações. Hoje não é mais assim. E eu estou falando, inclusive, de vagas operacionais. A gente trabalhou uma vaga aqui em Curitiba para auxiliar de logística. Nós publicamos a vaga e a gente simplesmente não recebia currículos. E nós temos, né, estratégia de tráfego pago, diversas plataformas que nós utilizamos, são várias estratégias de atração e a gente não conseguia. Então, assim, entender que o mercado mudou faz diferença. E quando você deixa de contratar a pessoa certa, você perde dinheiro. Então, Uhum. a nossa ideia é o que a gente vende para o nosso cliente, de fato, é tempo, porque seja o RH, né, que não tem tempo de fato para estar dedicado a 100%, muitas vezes a encontrar as pessoas, e às vezes eles também não têm as ferramentas que nós, enquanto empresa de consultoria, né, de recrutamento e seleção, temos. Então, isso também facilita. Nós temos a expertise da área, então, além de tempo que a gente entrega dinheiro, né, porque a pessoa certa, ela vai trazer retorno. Uhum. Enquanto a pessoa errada vai te fazer perder tempo e dinheiro, que é tudo que a gente não pode perder hoje, né? Eu quero falar com você sobre futuro e tendências do RH, mas Sim. antes eu quero fazer uma pergunta para você que Conta. eu tenho ouvido, né, dos colegas, no LinkedIn mesmo,
algumas queixas com Uhum. relação a profissionais que são aprovados no processo e que, às vezes, no dia mesmo que era para começar, simplesmente Uhum. desaparecem ou dizem que não querem mais. É. Você tem também enfrentado esse desafio? O que você pode dizer sobre isso? Uhum. Eu entendo que, assim como a empresa está buscando o melhor para ela, o candidato, ele também está buscando o melhor para ele. E ele analisa vários aspectos também, né? Hoje eu sempre falo nos bate-papos que é um momento de avaliação mútua, né? O Uhum. candidato precisa se encantar pela empresa e a empresa se encantar por ele. Isso eu confesso, não tem acontecido com nós, conosco aqui na Capacity, porque a gente faz um processo de validação e consultoria muito minuciosa. Então, Uhum. quando a gente consegue perceber quando o candidato ele está ali na entrevista apenas interessado em ser aprovado para que ele leve aquela carta proposta e faça uma barganha com a empresa que ele está. Ou Aham. quando ele está ali naquele processo, porque ele está apenas interessado em passar uma chuva. Às vezes acontece, por exemplo, do candidato ele está prestes a concluir uma graduação e após concluir ele vai fazer ele vai ter uma experiência em uma empresa X, mas ele Uhum. precisa ter o diploma. Então, naquele período que ele está ali cursando, ele quer qualquer coisa que traga para ele dinheiro. Aham. Então, a gente busca entender bem qual a motivação. Mas eu já passei muito por isso, de candidatos que aceitam a proposta, depois eles declinam, de candidatos que somem, de candidatos que não aparecem, não dão retornos. E é realmente muito triste, porque a gente ali no LinkedIn, principalmente, é uma rede profissional. Então, a gente precisa ter um comportamento adequado, a gente precisa agir, né, com seriedade. A gente está falando ali. Dispondo do nosso tempo, quantas vezes eu já fui para a sala de entrevista, o candidato agendou comigo e ele não apareceu. E Uhum. ele muitas vezes não deu retorno, né? Então a gente sabe que imprevistos acontecem, mas a gente sempre pede. Avisa com antecedência se você não puder participar, seja justo e transparente, né? Não adianta mentir na entrevista. E esses conselhos também servem para os recrutadores, né? Quando a gente abre ali o LinkedIn, a gente se depara com uma mini guerrinha, né? É, candidatos e recrutadores, cada um levantando ali os seus pontos, porque sim, existem empresas e profissionais que não são os melhores profissionais em todas as áreas. Então, Uhum. alguns de fato não dão de fato retorno, alguns profissionais de RH acabam não dando feedback, né? Ou muitas vezes vendem um sonho que não é de fato que o candidato vai encontrar na realidade. A gente sabe que tudo isso acontece. Recrutador que muitas vezes não comparece à entrevista, né, que não tem Uhum. uma atitude empática com o candidato. Mas o ideal é que a gente não foque nesses maus profissionais e maus candidatos, né, mas que a gente foque de fato em fazer o nosso melhor, em ter comprometimento, entendendo que a gente está trabalhando com vidas, entendendo que o seu posicionamento dentro do LinkedIn, dentro do Instagram, ele é avaliado também pelos recrutadores. Então, pessoas que vão muito para a rede brigar, destilar ali ódio, Aham. entendam que vocês estão sendo observados. E muitas vezes esses profissionais não são chamados justamente por conta desse comportamento, né? Então eu acredito que é importante sim se policiar, né? É importante que você expresse as suas opiniões, mas com muito respeito, com muita ética. E, infelizmente, acontece muitas desistências, mas é um processo natural. Afinal de contas, né, a gente está lidando com pessoas, muitas vezes o candidato, ele aceita a proposta, mas quando ele vai conversar com a esposa, com a namorada, né, ele já tem uma opinião diferenciada, mas o importante é que a gente sempre trabalhe entendendo e com empatia com quem está do outro lado. Então, se não faz mais sentido para você aquela vaga, compartilhe, agradeça, deixe as portas abertas. Eu acho que é Uhum. muito importante a gente saber chegar nos lugares e sair deixando as portas abertas, né? Porque aquele recrutador, às vezes, ele vai ficar chateado com você naquela hora, mas ele vai entender o seu comportamento e a sua postura e vai poder te ajudar futuramente. Muitas informações aqui, né, gente, com a Jamília Amorim, empresária na Capacity, gestão de pessoas. Estamos falando sobre recrutamento, estamos falando sobre mercado de trabalho, dicas para quem está buscando recolocação, dicas para empresas que precisam contratar. Um abraço para todos os nossos ouvintes no YouTube do Habla Empreendedora, que estão nos ouvindo agora pela rádio
Nova FM. E Jamile, eu quero falar com você sobre o futuro do RH. A gente está percebendo aí algumas tendências, Sim. alguns movimentos. É, qual a tendência que você tem percebido no RH que você acha que é algo permanente? Eu acredito que a inteligência artificial, né, Uhum. ela já alcançou aí diversos segmentos, diversas áreas, é algo que não vai voltar atrás. Quem tiver o domínio, quem souber utilizá-la, vai com certeza sair na frente. A gente, principalmente quem trabalha em consultoria, né, que tem um volume muito grande de candidatos, de clientes, então tudo que for para automatizar, inclusive na Capacity a gente utiliza também. É isso que eu ia te perguntar, como Hum, que a Capacity É, tem se preparado para essas mudanças? hoje nós temos já adotado algumas estratégias, né, para a gente poder otimizar o nosso tempo, até por isso nós somos também ágeis, né, e assertivos na nossa entrega, mas a gente não quer tornar o nosso processo robotizado e artificial. Então, Uhum. sempre atrás, né, em uma reunião, sempre você vai estar de cara com uma pessoa. Os nossos dossiês, né, os nossos pareceres são realmente realizados por pessoas. A gente não vai perder jamais esse contato humano. Mas uma outra tendência que eu percebo está muito ligada à diversidade. Quando a gente fala de diversidade não só religiosa, né, sexual, a gente fala de diversidade de cultura mesmo, de experiências. Muitas empresas com abertura para absorver pessoas sem experiência. E eu percebo também um movimento de empresas trazendo de volta as pessoas que antes eram rejeitadas pelo mercado, como, por Uhum. exemplo, as pessoas de terceira idade, né? Perfeito. Hoje a gente tem, inclusive, contratado muito na Capacity. Nós já tivemos uma pessoa, né, devidamente aposentada que estava trabalhando ali por prazer, porque queria, de fato, fazer uma entrega, ser relevante. São pessoas extremamente produtivas, comprometidas. Eu percebo que essa é uma tendência muito forte. É. As empresas eu percebo que estão buscando comprometimento, É, independente de, de fato, a idade e a experiência. Exato. Hoje a gente tem um volume muito grande de cliente que pede assim, Jame, eu só quero alguém que realmente venha, queira ficar, queira aprender, eu estou disposto a desenvolver. E a gente percebe que eles olham com um olhar muito mais atento para esse perfil de pessoa. Estamos chegando ao finalzinho dessa conversa maravilhosa com essa especialista de recursos humanos, especialista em gestão e gente, Jamília Amorim, da Capacity Gestão de Pessoas. Mas antes, a gente Uhum. tem um momento chamado, um quadro chamado Habla Empreendedora. Opa, Perguntas rápidas que exigem respostas rápidas. show. Tá preparada, Jamile? Preparadíssima, vamos Nasceu lá. pronta? Dizem que baiano não nasce, né? Estreia. Então, É, estreia. Qual é a primeira coisa que você faz ao acordar? Não vale abrir o olho, é, tá? eu costumo contemplar a vista do meu quarto, que é lindíssima. Delícia! Qual a qualidade que você mais valoriza em um líder? A escuta ativa. Qual o maior desafio no mundo de trabalho atual? Encontrar pessoas comprometidas. Um livro ou um filme que você viu recentemente e que você Ah, recomenda? O Paladar Não Retrocede é um livro muito bacana. O Paladar não retrocede. Conta O um pouquinho dessa Paladar Não história pra Retrocede. gente aí. Esse livro fala um pouco sobre quando a gente avança, quando a gente sai de um lugar muito pequenininho que a gente já não consegue mais voltar, né? Então, ele fala sobre tudo, sobre comida, quando você tem acesso a uma nova mesa, a um nível diferente, você já não quer mais voltar a ser quem você era. E a partir do momento que você tem conhecimento, que você tem acessos, você já não cabe mais onde te cabia antes. Então, é o processo de transformação contínuo que a gente precisa passar. É E eu um vejo que está muito linkado com a vida do empreendedor, né? A gente já não tolera alguns comportamentos, a gente já não cabe em determinadas situações, a gente já não cabe em determinados lugares, ambientes, a importância da gente estar o tempo todo avançando, né? E como que isso afeta o nosso paladar, né? Quando a gente conhece o que é bom, digamos assim, a gente já não consegue mais retroceder. retroceder. É um É muito filme ou um bacana. livro? É um É livro um muito livro. bacana. O paladar não retrocede. Se você pudesse dar um conselho para as mulheres Uhum. empreendedoras, qual seria? Mulheres, não desistam. Eu sei que é difícil, pode parecer clichê, mas o feito é melhor
O feito imperfeito é melhor do que o perfeito não feito. Muitas de nós, a gente é muito perfeccionista, a gente quer fazer, só quer, eu só vou fazer quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. Comece com o que você tem, faça o que você pode, dê o seu melhor, seja constante, busque aprender, né? Então, cursos, invista no seu desenvolvimento, não só técnico, mas principalmente no autodesenvolvimento, né? Pessoas que têm hoje um controle emocional e uma saúde emocional saem na frente, sejam elas líderes, empresárias ou empregados de fato. Então, eu acho que vale muito a pena você se buscar o autodesenvolvimento, o conhecimento técnico, mas principalmente você começar de onde você está, com o que você tem. E a constância, né? Bom a gente se torna. Eu ouvi essa frase recentemente, e de fato, a gente vai se tornando à medida que a gente vai colocando em prática, que a gente vai avançando, aprendendo e se cercando das pessoas certas, né, para a gente chegar lá. Como é bom ouvir a Jamile, né? Que comunicação, que dicção que tem a Jamile. Muito bom, Jamile. Jamile, a gente está agora finalizando a nossa conversa, mas eu quero que você ainda deixe mais a sua última mensagem, sua mensagem final para quem está nos ouvindo, algo que vem do seu coração, para o coração de quem está nos Uhum. ouvindo. E quero também que você deixe as suas redes, as redes da Sim. Capacity, como que as pessoas podem contratar o seu serviço, a sua consultoria. A palavra é Hum. sua e a sua câmera é essa. Ai, muito bom. Primeiramente, eu queria, né, deixar uma palavra para você que está aqui acompanhando a gente. Seja você empresário, seja você uma pessoa comum que está buscando empreender ou, de repente, buscando, né, uma oportunidade de emprego. Se prepare, não desista, tenha constância, busque o autodesenvolvimento, como eu falei, é super importante. E, principalmente, a habilidade de comunicação é algo que é importante em qualquer camada, porque isso vai te levar muito longe. Um outro conselho que eu dou é: faça conexões. Networking é extremamente importante. Então, esteja nos lugares certos e se preocupe com a ambiência, porque a ambiência, ela faz muita diferença, né? Onde a gente está, as pessoas com as quais a gente está, elas fazem realmente muita diferença no nosso comportamento. E muitas vezes você precisa sair do seu casulo, da sua zona de conforto. Então, se desafie e não desista. Para você encontrar, né, a Capacity e saber como nós podemos ajudar você, seja você candidato, empresário ou empreendedor, basta você acessar o nosso site, que é o www.capacitrh.com.br, o nosso Instagram, que é @Capacity Gestão de Pessoas. Lá tem o nosso WhatsApp, tem o nosso site, tem o link, a página com as nossas vagas. Nós estamos o tempo inteiro compartilhando conteúdos que são relevantes para você, empresa, ou, né, para você, pessoa física que está ali buscando uma recolocação, uma transição de carreira. Então, nos acompanhem, sigam lá. O meu Instagram pessoal é Jamília Amorim. Também estou lá sempre compartilhando algumas dicas sobre a área de pessoas. Eu espero que possamos ajudar você. Queremos te conhecer, tá? Seja você pessoa física ou pessoa jurídica, chama a gente lá no chat, a gente vai, inclusive, proporcionar uma condição bem especial para quem está aqui assistindo, né, o nosso podcast. Então, uma condição bem especial para você, empresário, empreendedor ou candidato, né, pessoa física. A gente está aqui disposto a te ajudar. Tem muitas ferramentas, a gente trabalha não só, né, como recrutamento e seleção, como eu disse, mas treinamento, desenvolvimento, palestras, consultoria de RH, mentorias de carreira. Então, a gente vai poder ajudar você. Nós temos a solução que você precisa. Capacity.com.br, Capacity com Y. Isso. Aí o site é Capacity, www.capacitrh.com.br, e o nosso Instagram é @Capacity Gestão de Pessoas. E aí Capacity lá vocês vão RH. encontrar os nossos contatos, né? Perfeito, Jamile, quero te agradecer Ah, enormemente pelo seu conhecimento, que com imagina. certeza vai agregar e agregou muito para quem estava nos ouvindo. E agradecer também pela sua Ah, simpatia, imagina. pela sua empatia. E por hoje nós ficamos aqui, encerramos mais um episódio do Habla Empreendedora. Aproveita e já segue a gente nas redes. Habla com H, Habla Empreendedora. Se você colocar lá no Google, já vai aparecer todas as redes, YouTube, TikTok, Instagram. Estamos agora preparando o nosso site também, em primeira mão, já falando para Ah, você. E
segue já o canal do YouTube do Habla Empreendedora, porque lá tem todos os episódios anteriores do Habla. Já são mais de 50 episódios gravados com muita informação para você. E por aqui eu digo, quem é que duvida do poder de uma mulher com um microfone e um propósito, hein, gente? Até amanhã com mais um episódio do Habla Empreendedora.